Deus possa estar não só me usando, mas possa estar usando cada um de nós. Possa estar nos transmitindo a nossa mente agora voltada para a palavra. Que nós possamos estar alguns minutos aí, alguns momentos, esquecendo dos nossos problemas, dos nossos desafetos, do que tem, e estarmos pensando e ministrando aqui. Jesus incitou a orar e saiu: olha, eu vou orar, vocês ficam aqui nessa pedra aqui, vigiando e orando. Ele não disse orando e vigiando, disse vigiar e orar. Não passado muitos minutos, Jesus voltou, eles roncando. Eu pedi para vocês vigiarem, vocês estarem atentos. A cada dia, a cada momento que passa, nós estamos mostrando um design. O nosso design, a nossa luz que ela resplandece, aonde quer que nós estejamos, essa luz que resplandece, vinda de dentro de cada um de nós, outro que conhece a palavra, que resplandece a mesma luz, quando ele chega, aquela luz resplandece. Mas quando você está falando, está ministrando, está transportando um pouco da palavra de Deus naquele local, naquele ambiente, e outras pessoas se espalham que está perto, é que ele não brilha aquela mesma luz que você brilha, aquilo incomoda. Mas não desista, vá atrás daquela pessoa e tenta trazer ela e mostrar. Porque a verdadeira luz que vinda ao mundo, ela ilumina todo homem. Nessa noite eu quero pedir para os irmãos abrir e trouxe suas Bíblias, que possam estar sendo direcionadas nessa noite em Tiago, capítulo 5, e o versículo 13 em diante. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. Aí vem o versículo chave, que é o versículo que eu quero deixar essa noite aqui. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Um ponto, e o versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. A palavra tem poder. Foi mandado uns homens irem prender Jesus. Esses homens foram prender Jesus. Naquela época, quando iam prender alguém, levavam de 3 a 4 horas de tempo para voltar com o preso. E voltaram com cerca de 15, 20 minutos, já estavam lá arranhando a cabeça perto do saduceus. Cadê o Jesus que nós mandamos vocês? Olha, nós nunca vimos uma pessoa falar como aquele homem fala. Tem graça quando ele fala. Os homens diz, te conserta para te administrar uma coisa, te ajeita, a graça diz, vem como você está, vinde sobre mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia, Deus. A graça. Então, a palavra, ontem o irmão Silas, lá da ilha Nova Esperança, falou comigo, e eu não lembrei bem desse versículo. Eu estava pensando aqui no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 4, eu estava lembrando, falando em relação ao primeiro mandamento, que muitos correm e dizem, não, amarás o Senhor teu Deus. Tudo bem, eu concordo, está aqui, é na palavra. Mas, gente, vocês olhem depois com calma na casa de vocês, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, ouve. Está dizendo ouve, para nós ouvirmos primeiro, porque não adianta, se nós não ouvirmos, nós não vamos obedecer aos outros. O irmão Silas disse, não, irmão, mas tem que guardar, não adianta só ouvir. Sim,
Mas se eu digo para você, irmão, guarde esse celular para mim, que eu vou fazer uma viagem quando eu voltar, mas quando eu volto o celular continua no mesmo lugar. Ele vai dizer para mim, eu não ouvi, irmão, o Senhor fala. Sempre chega no ouvir. Então, ouve ou já é. Então, eu estava pensando nessa passagem, não estava lembrando que é aqui, eu disse para ele, para o irmão Silas, capítulo 5 de Tiago, hoje eu enviei para ele no horário de meio-dia, depois do almoço, e a oração da fé salvará o enfermo. A oração não só feita espontaneamente, mas a oração que partia de dentro de todas as pessoas em que Jesus chegava e dizia, vai que a tua fé te salvou. Não fui tanto eu, o poder, não. E essa fé pequena de dentro. Aleluia, Deus. Existiu um momento em que os discípulos, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós estamos... Jesus disse para eles, se vocês tivessem fé, tamanho de um grão de mostarda. Então, quando Jesus diz, se vocês tivessem, o que é que quer dizer? Quando os apóstolos dizem, aumenta a nossa fé, é besteira, eles não tinham nada de fé. Não tinha nada. Porque quando Jesus diz, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, quer dizer que eles não tinham nem nada. Ele diz, nós aumenta a nossa fé. Mas que fé que vocês não têm nada? Vocês estão aqui do meu lado, do autor da criação, do autor do mundo. Eu estou vendo, estou sentindo o coração de vocês que vocês não têm nada. O que é que vocês querem que eu aumente aí, que não tem nada para me aumentar? Vocês têm que brotar pelo menos algum pouquinho do tamanho daquilo que aquele centurião tinha. Jesus de Nazaré, manda uma palavra daí que eu sei que meu servo lá vai ser curado. Olha, pode ir. Tamanho de um prédio que está essa fé dentro de ti, ele já está curado lá. Glória a Deus. Quando você pensa que não existe, não está tendo milagre, não está acontecendo nada para você, mas ela foi com aquela hemorragia, 12 anos, sangrando, aquela hemorragia que não parava. Pela ciência, se você sangrar 2 litros de sangue, você já está morto, você já é óbito, já está. E ela vinha sangrando. O maior milagre, ela já tinha dito dela que ela vinha sangrando tempo e não estava morta, estava viva. Esse já era o maior milagre, era ela estar viva. Glória a Deus. Esse era o maior milagre que eu estava enxergando naquele momento. Glória a Deus. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus. Quando você levanta de manhã, qual é o seu grau de intimidade com Deus? Aleluia, Deus. Um jovem foi e olhou no lado da minha cama, viu o lajota. Não acredito. Isso é o que eu estou pensando? Eu só olhei sorrindo para ele. Vamos, sai de daí, porque eu não deixo muito o pessoal tá entrando, não, você anda na casa toda lá, mas esse local para mim aí é um pouco sagrado. Ah, por quê? Porque Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Glória a Deus. Existe algo ao redor de você, um leão rugindo, querendo devorar. Não é eu que estou dizendo, segundo a Pedro, é a palavra que diz. Por que Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta? Porque se tu entrar e tu deixar um pouquinho a porta aberta, tem um negócio que vai querer entrar junto contigo para ouvir a oração que tu vai fazer com ele. E ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Fecha logo a porta, não dá espaço. Aleluia, Deus. Porque é isso que está querendo te devorar, ele está te rodeando. Lucas capítulo 5, Jesus pisa na beira do barco. Diz Pedro, sai, vem comigo, vamos comigo e larga isso. Mas ele ainda não estava entendendo. Ele passou um ministério inteiro andando atrás de Jesus com uma faca zona aqui no costa da calça. Porque lá no final do capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus não pisa mais na beira do barco. Jesus grita lá da beira da praia. Porque Jesus tinha e tem o poder de enxergar algo que está ao nosso derredor querendo nos devorar. Que tinha algo que eu não posso dizer, que a palavra não diz, mas que Jesus viu ao redor de Pedro. Pedro, ele já gritou daqui da beira da praia, sai, que daí? Só faltou dizer, tem coisa brava perto de ti. Tati. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
E ele foi um dos bem difícil, bem complicado para seguir Jesus. Até o momento de ele negar ainda Jesus 3 vezes. E aonde o galo cantar e a garapa descer dos olhos dele e ele chorar. Aí não tinha mais jeito, tinha que acontecer aquilo para se cumprir a palavra. Aleluia, glória. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Evangelho de João. Esse Verbo, esse princípio era e sempre foi Deus, sempre foi Jesus. Nós podemos inventar e buscar um rodeio e falar tanta coisa, mas dentro do grau da ciência de tudo, nós sempre vamos voltar para cá, para dentro da palavra. Eu fui participar de um congresso aqui no município de Breves, estive lá com os outros missionários, todos. Aí um homem me conheceu, eu disse, ô Jean, conheço. E eu, ele falou meu nome? Foi para você ir lá, eu fui ao redor. Tudo bem? Tudo bem, eu vi no dia que você foi consagrado lá no meio dos pastores em Belém, 2003, não sei o que. Contou tudinho ele, barba branca, toda. Eu disse, muito obrigado. Cumprimentei ele, voltei lá pro meu cantinho que eu estava, que eu sempre eu fui assim, o meu jeito mesmo sempre foi assim. Vocês notaram, quem estava aqui viu, a irmã me disse, não, venha para cá, sente aqui. Aí sim que eu vim. É o meu jeito épico, é assim mesmo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Por que razão eu estou aqui? Ou por que razão o irmão que veio, o outro irmão ali veio, a irmã está com esse ministério aqui, nesse local, há todo esse tempo? Por que razão eu tenho ministrado, ou eu tenho levado a palavra em alguns locais, dentro desse município agendado? Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada igreja constituísse presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja sóbrio, amigo do bem, respeitador, Glória a Deus. que tenha filhos crentes, que não seja acusado de dissolução, que seja um ministrador bem da palavra. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Sansão teve bastante privilégio, daquela força toda com Deus. Deus elevou ele. Gente, eu não consigo sair de casa. No momento algum eu não consigo sair. Quando eu acordo, sem eu orar, sem eu ler um verso, eu não consigo. Eu chego até a porta, a minha cabeça, falta alguma coisa. Eu fui orar em 2012 num rapaz aqui no Araticu. As pessoas estão lá vivas, ainda estão vivas nesse ramal lá. Eles ligaram depois, disseram para mim. O rapaz saiu da cama onde ele estava, da rede, se levantou e perguntou quem era aquele homem que tinha ido lá, tudo. Não tem necessidade de estar inventando isso uma hora dessa aqui. Está aí meus pais que estão vivos, minha mãe, o pessoal todo, e o pessoal desse ramal todo lá que conhece, sabe? Quem era esse homem que veio aí? Mas por que, meu filho? Esses outros homens, esses outros senhores todos que já vieram aqui. Esse homem que veio agora aqui, ele, não sei, que ele é um pouco diferente desses outros que veio aqui. Mas por que, mãe? Porque aqui, a minha perna não para de tremer, mãe. Eu canto meu olho, tremendo, eu não sei, tem alguma coisa estranha, eu quero ir lá com esse homem, quero ir lá com esse. Chamaram o carro, botaram para funcionar, um rapaz, aqueles Escort, um Escort antigo, ele veio aí.
Eu não vou mentir para vocês, quando eu vi esse garoto lá, que ele não saía da cama, esse rapaz não saía de lá, bastante ele estava depressivo, tudo, não era enfermo assim, de paralítico, nada, não, mas ele estava depressivo, e ele foi lá, esse tio dele foi até lá onde estava lá, ele estava construindo ainda a casa onde nós era alagada, era um garapeto, eu estava com enxadeco assim mesmo lá, enxadeco e aquilo, e não queria falar com o senhor, opa, aí eu vi o carro lá e vi o menino lá, e o menino, quando o menino viu, né, de trás, ele saiu correndo, me abraçou e apertou, rapaz, eu disse, ô meu amigo, o que foi? Olha, muito obrigado por aquela palavra que você levou lá, quero lhe agradecer, e esse aqui é o meu tio, assim, eu nunca me esqueci desse momento, eu nunca me esqueci, eu sempre me lembro disso. Aleluia, Deus. Eu vou falar para vocês só mais uma coisa ainda aqui, sobre essa cura, esse motivo de eu ter buscado esse verso, mas aqui, da lembrança desse verso, de um pastor daqui, que eu vou já falar para vocês. A filha dele, pequena, num local, alguém aqui já deve ter ouvido falar, em Belém, num lugar chamado Policlínica Infantil. Funcionou muitos anos ali perto daquele, eles chamam Basílica de Nazaré. Depois levaram lá para uma outra pista enquanto recuperavam lá. E tinha um doutor chamado seu Coimbra, seu Eli Coimbra, um doutor veterano cuidando só de criança. E esse pastor entrou com a filha dele, e foi daqui de Barcarena, daqui, com a filha dele no colo, no barco, não aguentando mais, ela só bebia alguma águazinha, ela bem magrinha, e esse pastor com ela lá no leito todo, e saiu o laudo lá. Esse pastor já tinha passado aqui na Vila dos Cabanos, todos quanto foi local, aqui hospital, gastou quase o que não tinha, com essa filha dele no colo, e é uma bactéria muito forte, uma bactéria que ela estava, a menina, que o médico disse para esse pastor, disse, olha, se passar durante essa noite toda, o organismo dela não comer a bactéria, eliminar com a medicação que foi dada, a bactéria vai começar, não vai matar ela já, não, vai começar o processo de falência dela, vai matando devagar. E esse pastor, por volta de 1h30 para as 2 da manhã, ele se ajoelhou na beira do leito e fiz uma oferta demais. Ele disse, Senhor, por que não tira esse bicho dela, tira esse bicho dela e passa para mim, o pastor disse, passa para ele. Vamos passar de tempo, ele pegou no sono lá, tudo, quando já ia quase para amanhecer, 4h30 da manhã já, ele continuando orando, continuou a orar, ficou de joelho de novo. Agora ele fez uma oferta irrecusável, que não dava para recusar uma oferta dessa, ele disse, Senhor, que não era só aquela criança que estava lá, tinha as outras todas naquela ala, com o mesmo problema, todos separados naquele lugar. Tire um bicho dessas 20 crianças aqui e coloca nele. Agora era uma oferta irrecusável. Aquele momento, aquele pastor aprendeu a maior lição de todas que ele aprendeu naquele momento, que foi a maior lição que Jesus de Nazaré deixou. E aquela menina, ninguém sabe, ninguém conseguiu entender o que foi que aconteceu. Que no exame, no outro dia, o exame que saiu no final do outro dia, que amanheceu, no final do dia, todos olhavam o exame, os médicos balançavam a cabeça assim, e aí ia para a porta, e aquele pastor, pai da menina, desesperado, olhando eles fazendo assim, sem entender o que foi, o que é, e eles chegaram perto e disseram, olha, nós todos estamos sem compreender, ninguém está conseguindo entender o fato da coisa, o que é
Porque a sua filha não tem como se não tivesse nada, a sua filha. Não tem nada, às vezes sumiu, não tá, a bactéria não está no local, a gente não consegue entender. Mas está aqui o outro exame que estava. Aleluia, glória a Deus. E temos mais uma coisa para lhe dizer. De manhã, cedo, de acordo com quando a gente chegar aqui 8 horas da manhã, amanhã de manhã, você vai ter que ir embora daqui, porque se você ficar aqui, ela vai se contaminar com os outros que tem. E quando foi de noite mesmo, o Eli Coimbra, o médico geral das crianças, 10 horas da noite, às 22 horas, fiz ele sair de lá. E esse pastor chamou um tio dele lá, que era taxista em Belém, colocaram na balsa e veio embora. Bacana. Passou-se tempos, essa menina cresceu e completou um aniversário de 13 anos, 12, 13 anos. E esse pastor ela disse para ele, para o pai dela: eu posso trazer meus coleguinhas para cá? Traga. Tomaram conta das alas da casa toda e depois não estavam satisfeitos ainda, aquele verde coleguinha da sala de aula. Traz, a gente quer ficar ainda no seu quarto. Aquele pastor teve que sair da casa e ir. O senhor não gosta da padaria, pai? Vai para a padaria, disse para o pai dela. E o pai dela foi. Qual é o pai dono de uma casa e sem consciência que vai esperar a ordem de um filho para voltar para casa? Esse pastor aprendeu a maior lição de todos os tempos com Jesus de Nazaré. Que o que vale mais do que até mesmo a vida é o amor. Esse pastor de quem eu estou falando desde o início sou eu, gente. Esse pastor que eu estou falando sou eu. Aleluia, aleluia. Eu vivi essa experiência. E eu estou aqui para falar. Glória a Deus. Glória. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou repetir aqui. Eu nunca perdi um momento de intimidade com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É de manhã, é meio-dia, é à noite, se eu me acordo de madrugada, é todo momento. A única coisa que eu no momento eu não estou exercendo, não estou fazendo, algumas pessoas que não sabem, é casamentos, que eu só realizei ainda 22 casamentos. Eu não estou biblicamente em condições de realizar casamentos, não. Eu continuo pregando, eu continuo celebrando as ceias, eu continuo realizando o batismo. Mas eu quero dizer aqui que entre sábios, inteligências, sabedoria sonora, celulares, o que eu posso dizer, o que eu posso afirmar aqui, deixar nessa noite para vocês, nem só esse verso, como eu vou deixar a seguinte frase, que eu deixo em toda a congregação que já me conhece, que eu viro o microfone para eles e eu digo: pode completar. E eles dizem: ora que melhora. É a minha frase. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe e nos guarde e nos dê a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Graças a Deus. Aleluia.
Aleluia. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, hoje e sempre. Amém e amém.